Fala, tudo bem com você? Estamos aqui para nossa segunda aula do evento. E eu vou continuar aqui tentando te mostrar, alguns caminhos para você atingir o seu sucesso profissional, ok? Então, só para a gente recapitular, a aula passada, no dia de ontem, a gente construiu o nosso back-end, a nossa API, utilizando o Node.js, ok? Então a gente fez lá, utilizou o Docker, criou o nosso banco de dados com Postgres, criou a nossa tabela de usuários e a gente fez o CRUD, né? Então, criação de usuário, visualização, tanto todos como por ID. A gente fez também para editar, para excluir um usuário, né? Então, a gente finalizou um CRUD na parte do back-end. Só que eu não foquei só em CRUD, então a gente viu ali também algumas coisinhas que muitas vezes a galera não sabe. Então, utilizei o YUP ali para fazer validação, né? A gente utilizou o Sucrazy, para que a gente vai vendo um pouco mais sobre ele na terceira aula. A gente vai colocar esse cara aqui em produção, ok? Então, perfeito. Já que a gente já criou, nós vamos precisar dessa API rodando no nosso computador. Então, é importante, se você não assistiu a aula anterior e está aqui na segunda aula sem ver a de ontem, eu peço que você assista. Rafael, eu não quero aprender Node, eu não quero aprender a parte back-end, não tem problema. Eu vou deixar o repositório aqui, você baixa ele, tá? E instarta aí o API no computador, porque nós vamos precisar dela para fazer o nosso front-end aqui, ok? Então pega a sua água, pega seu café, pega o seu caderno de anotação, pega o seu notebook, o que você precisar e vem comigo que tem mais uma aula extraordinária com muito conteúdo. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, deixa eu mostrar para vocês aqui como vai ser, a nossa aplicação. Primeiro quero que vocês entendam o seguinte, aqui nós teremos 3 dias de conteúdo, né? Então em 3 dias eu não consigo trazer conteúdos, extraordinários aqui. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque lá sim vai ter direto conteúdo lá e vai ser sempre uma sequência de vídeos, ok? Então, aqui eu trouxe alguns conceitos que é interessante que você saiba para entrar aí no mercado de trabalho, para que você já tenha uma bagagem legal, ok? Então nós temos aqui a listagem dos usuários, né? Eu acabei criando outros usuários, tá? Daqueles que a gente tinha criado lá na nossa API, na aula de ontem. Então tem aqui os meus usuários, eu posso estar excluindo o usuário, não vou fazer isso aqui agora. Posso estar editando, as informações de um usuário, posso voltar, posso adicionar, a gente tem validação aqui nos inputs, não deixa chamar a API de fato sem preencher os campos obrigatórios que a API lá exige, então nós temos um projetinho completo. A única coisa que não está implementada, já vou adiantar, não é um erro, é a questão da paginação. Então nós não fizemos paginação no back-end e não vamos fazer aqui no front, então nem se preocupa com isso, ok? Em outro momento a gente vai estar vendo isso aqui. Show de bola? Perfeito, então um overview aqui do nosso projeto final para você ver como vai ficar, tá? Deixa eu parar esse projeto aqui, ok? E agora eu vou te mostrar então algumas bibliotecas que nós vamos estar utilizando nesse projeto. A primeira delas é o React Router DOM, ok? Esse cara aqui, ele cria as rotas para a gente. Eu vou estar explicando certinho o que é uma rota, ok? Então, com ele a gente consegue criar as rotas. Um detalhe bem importante aqui, eu estou utilizando a versão 6, V6 do React Router DOM. Por que eu estou falando isso? Porque a versão 5 muda. Então, da 5 para 6 mudaram algumas coisas, tá? Então, eu já estou na versão mais nova. Não faz sentido eu te explicar uma versão mais velha aí que está sendo mais usada. Então, eles tiveram uma mudança, não foi assim drasticamente, mas teve algumas mudanças aí da versão 5 para a versão 6. Então, se atente aí que eu vou estar explicando sobre a versão 6. Aqui também no front nós vamos estar utilizando o YUP, Então, junto com o YUP, a gente vai estar utilizando o React Hook Form, ok? Para validar o nosso formulário. Então, lá quando eu clico em salvar, ele vai validar se os meus inputs estão preenchidos ou não.
e um complemento dele vai ser o Yup. Também a gente vai estar utilizando o Styled Components, ok? Para criar, então, os nossos estilos, né? A gente não vai criar arquivos CSS, então basicamente a gente vai utilizar JavaScript para retornar um CSS, ok? Vamos estar utilizando aqui também o ANT Design, ok? Existem milhares de bibliotecas de CSS, de componentes, enfim. Mas eu quis trazer algo diferente para você aprender algo diferente. Aqui o intuito de usar o ANT Design é só para a gente não ficar perdendo muito tempo com o CSS. Esse é só isso o objetivo, tá? Mas existem outros além dele, tem o Bootstrap, tem o Material Design, tem o Thailand, tem vários, né? Se você pesquisar aí, você vai encontrar uma vasta bibliotecas de componentes, de estilos aqui, ok? Ele pode ficar até de tarefa de casa, talvez pegar esse projeto aqui e implementar uma outra biblioteca aí para mudar a cara, tá? Então sinta-se à vontade, mas se você não sabe, primeiro aprende e depois você vai se desafiar aí, ok? Também vamos utilizar o React Alert. O ANT Design, ele tem um componente de alerta, mas para a gente estar aprendendo mais uma coisinha aqui, eu vou estar utilizando o React Alert, ok? E para a gente criar o nosso projeto, a gente vai utilizar o Create React App. Ele já cria um projeto para a gente pronto. Não precisa ficar criando arquivo por arquivo, instalando o React, não. A gente usa ele e já consegue, ele já cria para a gente uma estrutura pronta aí, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Se a gente abrir aqui, ó, create-react-app.dev, ele mostra aqui para a gente como é que a gente cria, né? Então, se você usa o npm, né, é npx create react app e o nome da aplicação. O create react app não precisa ser instalado, tanto o npm, que você usa npx, como o yarn, que é o que eu vou utilizar aqui, não precisa instalar, você simplesmente chama e ele já funciona, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu terminal aqui, ok? Estou com ele aberto. Já estou dentro da pasta que eu quero aqui, você também está dentro da pasta. Aqui dentro eu tenho a pasta backend, ok? Que é a nossa API que a gente criou ontem. E aqui eu vou começar criando. Então eu vou passar o yarn, tá? Se você está usando o npx, é só fazer exatamente como este comando aqui. Como eu vou usar o yarn, é um pouquinho diferente. Então você faz yarn, create, e aí você dá um espaço, não coloca traço, tá? Create React-app, e aí você vai dar um nome da tua aplicação. Eu vou dar o nome aqui de front-end. Você pode colocar o nome que você quiser, só isso. Dá um Enter, ele vai já configurar, então ele vai instalar o React DOM e o React Script e vai configurar tudo pra gente aqui e vai trazer um projeto prontinho já pra gente. Esse processo aqui pode ser rápido, pode ser demorado, depende muito aí da conexão com a internet, porque ele vai baixar os pacotes aqui e depende muito também do teu computador, ok? Mas geralmente esse processo aqui é rápido. E aqui está um dos motivos porque eu não gosto de usar npm. Eu já tive muitos problemas para criar um projeto, né, com Create React App só pelo fato de usar o npm. Então, eu não tenho nada contra, mas eu gosto de usar o Yarn e nunca tive nenhum problema com o Yarn, ok? Então, tá instalando tudo aqui, finalizado, fechou, se não deu nenhum erro, tudo certinho. Se der algum erro, olha aí que você escreveu alguma coisa errada, tá? Faça exatamente como eu fiz aqui. E aqui ele mostra alguns comandos pra gente. Então a gente tem o yarn start, o yarn build, enfim. Nessa aula nós vamos só utilizar o yarn start. Então é o seguinte, primeiro, veja que criou a pasta front-end, então eu preciso entrar na pasta front-end e aí eu vou executar o comando yarn start. E aí ele vai iniciar essa aplicação para a gente. Então, olhando aqui, é esse projetinho que o Create React App traz para a gente. Então, o logo aqui do React, e aqui ele fala, olha, edite o arquivo app.js que está dentro da pasta src, salve, e aí vai recarregar, tá certo? Então tá, por enquanto vamos deixar esse cara aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu VS Code, vou abrir a pasta que foi criada. Então tá dentro de documentos, aqui no meu caso.
pasta Start Dev, evento e aulas do evento, a pasta Front-end. Beleza, e tá aqui a estrutura que ele criou. Então, esse yarn.lock aqui é porque a gente utilizou o yarn, né? Se você usar o npm, ele cria um outro arquivinho, mas vai criar um arquivo .lock também. O README, ele vem aqui, o próprio Create React App cria pra gente, então ele fala para você acessar nessa porta, né? E ele fala aqui alguns comandos, né? O yarn build, enfim, isso aqui você pode mudar, tá? Ele deixa até alguns links aqui, só que você pode mudar e escrever o que você quiser. O package, então aqui ele colocou as dependências, então já estão aqui, ó, o React DOM e assim por diante. E os scripts, que é o start, né, que a gente executou, então o yarn start, o build, test e por aí vai, ok? Então, aqui ele já instalou para a gente as bibliotecas e o git ignore para não subir esses arquivos aqui, que é a pasta build e outras configurações. Perfeito? Ele criou aqui para a gente uma pasta src, então tem aqui o app.js, que é esse cara que aparece aqui, ok? Então, tem o logo e texto e tudo mais, a gente já vai mexer nele. Temos aqui também, o React já traz uma parte de teste, a gente não vai estar vendo nessa aula. E o index tudo parte dele, então é aqui que o React ele é iniciado, tá? E ele usa o JavaScript aqui para pegar a div root, né, do nosso HTML. E onde está esse HTML? Dentro da pasta public. Aqui eu tenho um arquivo .html e eu tenho aqui, ó, uma div com id root. Então, basicamente, para quem não entende como o React funciona, ele vai pegar tudo que você desenvolver, JavaScript, HTML, CSS, vai transformar isso, vai compilar, vai empacotar e vai injetar tudo dentro desta div. Em tempo de... quando o cliente acessa o teu sistema, o teu site, a tua aplicação, o navegador recebe esses pacotes e injeta nessa div aqui. Ok? Então, assim, te explicando bem superficialmente aqui como é que funciona. Nós não vamos mexer nesse arquivo aqui. Aqui ele também vem o logo, algumas coisas, a gente não vai mexer na pasta public, ok? Bom, vamos começar aqui então pelo app. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui e eu vou criar um app e só vou retornar aqui, ó, app, ok? E vou exportar. Então, olha só, vamos olhar algumas coisas aqui. Primeiro é importante dizer que eu não estou ensinando, o foco aqui não é JavaScript, então eu não vou ensinar como cria uma função, como retorna alguma coisa, enfim, tá bom? Então eu não vou estar ensinando JavaScript, a gente vai focar aqui no React, algumas coisas do React, tá certo? Então, aqui eu usei uma run function, criei uma função chamada app, geralmente eu coloco o mesmo nome, que é o nome do arquivo aqui. E um detalhe, a primeira letra aqui sempre tem que ser maiúscula, ok? Se você fizer isso aqui, ó, app dessa maneira, vai dar errado, tá? O React vai dar erro, tá certo? A gente cria uma run function que eu retorno simplesmente um parágrafo aqui, que é HTML, e eu exporto isso aqui. Se eu salvo esse cara e volto, agora sumiu tudo aquilo que a gente tinha, e eu tenho aqui somente o app, que é o parágrafo que eu escrevi aqui, ok? Perfeito. Nós vamos começar pela parte de rotas, ok? Por quê? O que é uma rota? Igual a gente lá na aula de ontem, no back-end, nós criamos as nossas rotas. Então, get /users para listar os usuários, a gente fez lá um delete /user /id para deletar um usuário, então aqui também. As rotas nada mais são que os caras aqui em cima. Então, se eu digitar, por exemplo, /users, eu vou listar os usuários. Se eu digitar /create, eu vou criar. Então, eu vou criar essas rotas. E cada vez que eu acesso uma rota, eu quero mudar o que é exibido na tela. Então, para isso que a gente cria uma rota, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, como eu não uso mais esses arquivos aqui que estavam sendo utilizados, eu vou apagar eles. Vou começar apagando esse app.css, então vou deletar ele. Vou apagar esse app.test, a gente não vai usar ele. E vou apagar esse logo.svg. Cuida para não apagar arquivo errado, senão vai dar erro aí. Okay? Aí você vai ter que voltar ao arquivo, ou se não conseguir, vai ter que estar iniciando o projeto de novo. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou criar aqui uma pasta
dentro da pasta src chamada pages, ok? Dentro da pasta pages, a gente só vai mexer aqui com usuários, então eu vou criar aqui, ó, users, ou você pode colocar simplesmente user. Dentro da pasta user eu vou ter duas coisas, então eu vou ter o list, que vai ser a minha listagem de usuário, e vou criar uma outra pasta que é a create, que é onde eu vou criar os usuários. Então vão ser duas rotas que eu vou ter aqui. Perfeito? Aqui na create eu vou criar um arquivo index.js. Rafael, por que sempre tem esse index.js? Porque o index.js é o arquivo principal. O JavaScript chega dentro da pasta React e o primeiro arquivo que ele procura é o index, se a gente não passar outro arquivo, né, na importação. Então, colocando o index.js, o JavaScript já entende que ele vai ter que vir primeiro nesse arquivo aqui, ok? Então eu vou criar aqui da mesma maneira que eu fiz no app, vou dar o mesmo nome ali da minha pasta, vou retornar somente um parágrafo aqui chamado create e vou exportar esse cara aqui. Então, export create, ok? Dentro do list, eu vou criar também um arquivo chamado index.js e vou fazer a mesma coisa, só vou colocar o nome list aqui, ok? Então vamos lá, eu vou retornar e aqui eu vou colocar o parágrafo list, perfeito? Então tá, export default list, show de bola. Então eu criei aqui as minhas pages, não vou mais mexer aqui, vou criar uma outra pasta chamada routes, ok? E dentro dela eu vou criar um arquivo chamado index.js. Show de bola, vou abrir aqui o meu terminal do meu próprio VS Code. Eu vou começar instalando a primeira biblioteca. Então yarn add e eu vou utilizar o React Router DOM. Só isso, ele já vai pegar a última versão, no caso a versão 6. Então vou estar instalando essa biblioteca. E aqui no index das minhas rotas, eu vou começar importando o React Router DOM, ok? E aqui dentro eu vou usar dois caras, o routes com S e o round, ok? São dois caras diferentes. E aí eu vou criar aqui, sempre com a primeira maiúscula, então vou criar aqui routes component, por exemplo, e vou dar um return, ok? E vou exportar esse cara aqui, tá certo? E também aqui eu vou importar as minhas páginas. Então eu vou importar o list, aqui o VS Code já entendeu, então ele vai acessar lá pages /user /list e vou importar também o create, que o VS Code aqui também vai cair. Então um é o list dentro da pasta user e um é o create. Aqui para a gente começar a criar as nossas rotas, a gente usa o routes como o pai, que vai abraçar aí os seus filhos, e cada rota que eu quiser criar, eu simplesmente passo o round, perfeito? E aqui dentro, a gente vai criar nossa rota. Então, a primeira coisa que eu passo é o path. O path é o que eu vou passar, então barra alguma coisa é o que você vai colocar no path. Sempre começa com barra, porque aqui, ó, você não vai fazer isso aqui, ó, sem barra vai digitar create. Você não vai fazer isso, você tem que colocar o barra create. Ok? Então, é importante você colocar o barra. O primeiro, que é o barra, eu não vou criar barra users, eu vou deixar na raiz mesmo, que no caso é só localhost 3000. Aí você vai passar o elemento. O que é o elemento? Quando eu acessar essa rota, esse path, o que eu vou exibir? Que é o elemento. Qual é o elemento? Então, nesse caso aqui, eu vou passar o list, é o list que eu quero exibir. E a gente passa ele como um componente aqui no React. Então é dessa maneira que a gente coloca um componente aqui, ok? E também vou criar mais uma rota, e o path dessa rota vai ser barra create, que é onde eu vou estar criando os usuários. E qual é o elemento que eu quero exibir aqui? O elemento que eu quero exibir é o create, ok? Salvando isso aqui, ainda não está pronto. Se a gente voltar, continua a mesma coisa aqui, porque a gente não está usando em lugar nenhum esse arquivo de rotas. Então eu vou lá no meu app e vou importar ele, ó. Então import routes lá da minha pasta routes. Eu só vou tirar esse component aqui que eu não quero, ok? E também aqui eu vou estar importando, que a gente vai precisar,
do React Router DOM, que vai ser o Browser Router, ok? E agora eu vou apagar esse app que eu escrevi aqui, esse parágrafo, e vou chamar o Browser Router, e dentro do Browser eu vou passar as minhas rotas que eu importei. Então esse Browser Router aqui é o pai de todos. E aqui eu tenho as minhas rotas. Se eu aperto aqui Ctrl ou Command, como eu estou no Mac, e clico em cima, a gente acessa. Então é a mesma coisa que eu pegar isso aqui, ó, copiar e jogar aqui dentro, tá? É a mesma coisa. Só que como eu vou ter, e pode crescer isso, e vai crescer os nossos projetos, eu separo as rotas separadas e aqui no app eu só inicio o React. Salvando esse cara, agora aqui ó, aparece o meu list, né? Que é aqui ó, da minha pages barra list, eu pedi para exibir um parágrafo do tipo list, e se eu chegar aqui e digitar create, eu tenho o create que está aqui na pasta create, que eu retorno um texto chamado create, ok? Então tá, tenho aqui as minhas rotas, tenho aqui as minhas páginas, e agora nós vamos começar criando um menuzinho aqui em cima. Se vocês lembram ali, quando eu mostrei, a gente tinha um menu com um texto aqui e um menuzinho aqui do lado. Então, como eu vou usar esse cara em dois lugares, que é a minha listagem e a minha criação, eu vou criar um componente. E o que é um componente aqui no React? Pensa bem, vou dar um exemplo aqui que nós vamos fazer, inclusive. Pensa em um botão. Esse botão, você vai usar ele em vários lugares. Então, você vai ter um botão para clicar em editar, para clicar em excluir, para clicar em confirmar, para cancelar. Então, você vai usar esse botão em vários lugares. Então, em vez de todo lugar que você precisa, você criar um botão, você cria um componente e onde você precisa do botão, você importa esse componente. Então, dentro da pasta src, eu vou criar uma pasta chamada components, e aqui dentro eu vou criar um arquivo index.js, e para cada componente eu crio uma pasta. Então, eu vou começar pelo meu menu, ok? Vou criar aqui o index.js, ok? E vou criar o meu styles.js, que é onde vai ficar os nossos estilos. E eu já vou aqui, ó, instalar, então, yarn-add styled-components. Vou estar instalando ele aqui para a gente usar toda a parte de estilo, ok? Perfeito, então vamos lá. Eu vou começar aqui instalando, então, import styled from styled components. E aqui para a gente usar, a gente cria uma função, então já vou começar criando ela, export const, cria como se fosse uma variável, e aí eu vou começar utilizando o body. Você pode usar o nome que você quiser. Então aqui, o nome que você colocar aqui é o nome que você vai importar aqui dentro, tá? E aí a gente chama o styled, ponto, e aqui você coloca as suas divs, né? As suas tags HTML, perdão. Então você pode usar o P, você pode usar div, você pode usar input, tudo que é tag HTML é só você colocar ponto, e aí o styled já reconhece. Nesse caso aqui eu vou estar criando uma div. E aí você abre crase, que é o famoso template string aí no JavaScript, e aqui dentro você vai colocar o seu CSS, ok? Então vou começar aqui colocando o background color, vou colar minha cor aqui, então vou usar a cor 0C1821, tá? Para ser uma cor escura. Vou passar radius aqui de 60 pixels, para ele ter de altura 60 pixels, tá? O tamanho dele na vertical. Vou passar aqui o display flex. Vou passar o align item center, para ele pegar tudo e centralizar esse conteúdo no meio, ok? Lembrando aqui, não estou focando em CSS, por isso que eu estou passando rápido aqui sobre o CSS também, ok? É importante que você tenha um conhecimento aí razoável para esse estudo, ok? Vou passar um pad, então eu quero um pad em cima e embaixo de 0 e 40 pixels nas laterais, tanto na esquerda como na direita. E aí o texto que eu quero, então vou passar um color aqui e vou passar a cor CCC9DC, ok? Vai ser um cinza e não é bem um branco.
Só que aqui, nesse color, eu tenho que colocar o important. O que significa isso? Nós ainda não instalamos o ANT Design, mas quando a gente instalar, ele vai aplicar os estilos dele, né, que são as fontes, cor e tudo mais. E eu preciso passar por cima dele, eu preciso falar, olha, eu não quero teu visual nesse caso aqui. Eu quero que você coloque essa cor, ok? Então a gente faz desta maneira aqui, tá certo? Então por isso que é o import, para dizer, ó, é importante, passa por cima de todas as regras, eu quero aplicar essa cor aqui. Você pode colocar para qualquer coisa CSS aqui, tá bom? Isso aqui não é algo do React, tá certo? Isso aqui é algo do CSS, ok? E por último, não menos importante, eu vou passar o Justify Content Space Between, para ele pegar e jogar os meus elementos divididos por iguais na tela. Ok? Ok, então vou salvar, já tenho aqui, então isso aqui é a mesma coisa que um componente, e eu vou começar aqui no index, dentro do meu menu, então eu já vou começar importando o que eu criei, então .styles, porque está na mesma pasta, e aqui dentro eu tenho o body que eu acabei de criar lá, ok? Aí aqui eu vou criar o meu menu component. Como eu estou criando um componente, eu sempre coloco o nome do componente e a palavra component, tá? Para identificar. Perfeito? E vou dar um return. Show de bola? Agora eu vou criar então aqui o seguinte. Vou chamar o body, então a gente usa dessa maneira aqui. E uma coisa bem importante, a tua primeira letra tem que ser maiúscula aqui, quando você for usar também o Styled Components, ok? Porque se você importar assim, ó, body, não vai dar certo, porque a hora que você passar body com a letra minúscula, o React vai entender que isso aqui é um body normal do HTML, ele não vai puxar o teu estilo, ele vai só criar o body do próprio HTML, então tem que ser com a letra maiúscula, ok? Tá certo, criado. Aqui dentro, por enquanto, eu só vou criar um H3 e vou colocar o seguinte, meu app particular, só para ter um título, tá? Você pode colocar o que você quiser. E aí eu vou exportar esse cara, então export default menu component, vou salvar. Obviamente aqui não vai mudar nada, vamos voltar para o meu list. Obviamente aqui não vai mudar nada, porque a gente criou, mas não está usando. Dentro do index, que está na pasta components, e não dentro da pasta menu, tudo eu vou exportar aqui também. Então eu vou importar o menu, que está dentro do menu, importo desse jeito aqui, e aqui dentro eu simplesmente faço um export e passo o menu. Ok, Rafael, por que você está fazendo isso? Está exportando na pasta menu e tem um outro arquivo exportando. É porque, já vão entender, a hora que eu fizer isso aqui, vocês vão conseguir entender. Beleza? Estou exportando, mas ainda não estou usando. Então, onde a gente vai usar esse cara? Eu vou usar aqui nas rotas. Então, olha só, eu vou fazer um import aqui. Lá dentro de Components. E aí eu não preciso passar barra menu aqui. Eu simplesmente venho aqui, ó, e coloco menu. Se eu tivesse um outro componente, por exemplo, um button, era só eu chegar aqui e colocar barra button. Por isso do arquivo index que está exportando. Se eu fosse ter um button aqui, por exemplo, eu teria que ter uma outra linha importando o botão que está dentro da pasta Components, ok? Dessa maneira que a gente não precisa. E eu vou passar esse menu basicamente dentro do elemento, englobando o elemento list e o elemento create. E se você for criar outras rotas, por exemplo, delete, não sei, né? Você também, se for aparecer o menu, você passa aqui. Então, vou passar o menu e vou colocar o list, nesse caso aqui, dentro do menu, dessa maneira aqui, ó, ok? Vou fazer isso aqui também, aqui no Create. Vou passar aqui o meu menu. Salvando, olhando aqui, eu tenho agora o meu app particular, ok? Então, ficou aqui a cor, tá certo? Mas, vamos ir para o ANT Design. Vamos começar a ter um conflito aqui, uma briguinha com ele, tá? Acessando aqui ant.design, vamos aqui em Docs,
Gente, lembrando, quer aprender, quer saber sobre tal linguagem, tal framework, qualquer coisa, documentação é o melhor lugar. Onde se aprende, onde está tudo escrito, como usa, como faz, para que serve, tudo documentação. Nada, gente, nós instrutores, a gente não tira as coisas da cabeça. A gente vai na documentação, a gente vê como é que faz e passa para vocês de uma forma mais mastigada aqui, tá? Mas se a gente acessar aqui, ó, a parte de documentação, ele fala como instalar. Então, npm install antd, ou se a gente estiver utilizando o yarn, é yarn add antd. Então, vamos fazer isso. Yarn add antd. Vou fazer isso aqui. E aí, se a gente olhar aqui, descer um pouquinho na parte que ele diz como usar, ele pede para importar esse cara aqui que vai estar dentro da pasta Node Modules, ou seja, ele vai vir junto com a instalação que a gente fez aqui. Eu vou estar importando esse cara dentro do meu app.css. E olha só, agora a hora que eu salvar, agora eu já estou usando e voltar aqui, olha só como é que ficou. O meu texto ficou preto e ainda ele subiu aqui, ó. Então a parte de baixo tem mais espaço do que em cima. Então ele pegou margem, pegou padding, pegou tudo do próprio H3 do ANT Design. E a gente precisa tirar essas configurações, né? Por mais que a gente esteja usando aqui, ó, a pasta menu, a gente colocou a nossa cor e tudo mais, só que no caso do ANT Design, ele dá uma reclamada. Então vamos aqui no index.css e vamos fazer aqui algumas configurações. Primeira configuração, eu vou chamar o seletor global aqui e vou falar o seguinte, olha, a cor de tudo, eu não vou passar a cor, eu quero que seja a cor que está lá no meu componente filho, lá dentro do componente. Fazendo isso e salvando, já volta aqui a cor que eu coloquei lá no componente menu. Então, aqui eu não estou passando cor nenhum, né? Esse comando aqui é a mesma coisa que eu falei assim, olha, não tem cor. Quem passar a cor é essa cor que eu vou pegar, ok? E aqui também eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o H3, que a gente já está usando, e o P, que nós vamos usar bastante aí. E vou falar o seguinte, olha, eu quero que o padding desses caras aqui seja 0, então tem que passar um important também, e quero que a margem desse cara seja 0, passando o important também. Salvando, agora sim, ele ficou a mesma distância em cima e a mesma distância embaixo, porque eu tirei o padding em as margens que a gente tinha aqui, ok? Então, beleza, o NT Design está configurado, inclusive ele já mudou a fonte aqui também, tudo show de bola. Agora, nós temos um menuzinho aqui do lado, onde nós vamos colocar o menu usuários e o menu produtos, que eu vou depois explicar o que é esses produtos aqui. Então vamos voltar lá para o meu menu, meu componente menu, e vamos começar aqui criando mais um cara aqui. Então vamos lá, eu vou criar aqui Session Links, que é onde vão ficar os meus links. Vou chamar o styling e vou criar uma div também, igual eu fiz lá em cima. Dentro do meu template string aqui, da minha crase, eu vou passar os seguintes comandos. Vou passar um display flex, porque eu quero que fique tudo na mesma linha, ok? E vou passar também um width, que é para ocupar aí a largura de 200 pixels, tá certo? E o justify content space between, para ele alinhar tudo e por igual. Aqui dentro, agora só coloco vírgula, importo session links, tá? E aí, ó, eu vou fazer o seguinte, aqui mesmo eu vou estar importando, colocando aqui o session links que eu acabei de importar. E aqui dentro vão ficar os meus dois links, então vamos criar esse cara aqui. Vou fazer um export default links igual a styled.a. Por que a? O A é usado aí no HTML para criar título. Aqui não é default, aqui é const. Ó. Errei o nome. Ok? Então o A é utilizado para links aqui. Eu também vou estar utilizando aqui. Ok? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero a fonte. Então fonte aqui eu quero ela bold, porque eu quero negrito. Ok? Vou passar o text decoration como none. Porque geralmente o A ele cria um sublinhado embaixo, eu não quero esse sublinhado aqui. O cursor pointer, para quando eu colocar o mouse em cima do texto, ele criar aquela mãozinha assim, para mostrar que ali é clicável, ok? E por último, vou passar color, também aqui ó, falando, olha,
respeita o pai. Quem é o pai? O body, tá? Que eu estou passando a cor. Então, olha, eu não quero passar cor nenhuma. E aqui, inclusive, eu tenho que passar o important, ok? Beleza, agora eu vou importar os links aqui. Então, aqui dentro, nós vamos criar os links. Primeiro vai ser usuários. Então, eu faço dessa maneira aqui. E o segundo vai ser produtos. Aqui vamos só fazer uma correção, não é links, é link, ok? Vamos trocar esse cara aqui, link. Vamos trocar aqui para link. Show de bola. Salvando, eu tenho aqui agora usuários e produtos. Ok? Então, criamos duas rotas. Ó, o cursor pointer, ó, perceba quando eu colocar o mouse em cima, ele troca de... ele muda, coloca uma mãozinha ali. Isso que significa o usuário entende que pode ser clicável. Ok? Perfeito. Então tá. Só que agora, meu menu está pronto, só que agora eu preciso exibir o filho. Ou seja, quem é o filho? No caso aqui, depende. O filho vai ser ou create ou list. Para a gente fazer isso, eu vou importar aqui como propriedade, como um props. Props ela vem de algum lugar, então props que a gente fala é uma propriedade que é passado de pai para filho. Nesse caso aqui, eu vou estar recebendo children. Se a gente olhar aqui nas rotas, eu tenho o menu. E dentro do menu eu tenho um list. Então o list é o children, é o filho que eu quero exibir. Dentro aqui, ó, do caso do create, o filho é o create. Então, se eu faço children, ok? E aqui eu posso passar depois do body aqui, se eu colocar children, vai exibir os meus filhos. Só que aqui está reclamando o seguinte, porque eu preciso ter um pai, eu preciso ter um fragmento por fora de tudo aqui, ó. Então, vou fazer isso. Salvando, perceba que o list apareceu aqui agora. Da onde está vindo esse list? Lá do componente list, ok? Só que eu não quero ele aqui, eu quero que ele mude um pouquinho. Então, eu vou criar uma outra coisa aqui, um novo estilo, chamado children com C maiúsculo, que vai ser também uma div, ok? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero um máximo de largura 1280 pixels. Aqui vale lembrar o seguinte, eu estou usando um monitor de 31,5 polegadas, então é um monitor bem grande. Eu não quero que ele ocupe tudo, né? Eu quero que ele centralize isso, fique menorzinho e centralize. Se você acessar do notebook, alguma coisa menor, vai ser maior que 1280 pixels. Então, se eu colocar só assim, ó, width, ele sempre vai ser 1280. E se eu passar máximo de largura, quando for menor que 1280, ele vai estar se adequando à tela. Vou passar aqui o display como flex. Vou passar o flex direction column, porque quando eu passo flex, ele vai deixar tudo na mesma linha. E quando eu coloco o flex direction column, ele vai alinhar tudo na coluna, ok? Passo aqui um margem, 40 pixels em cima e embaixo, e eu passo a propriedade alto nas laterais, que aí ele vai jogar esse cara no meio, ele vai centralizar, então vai ficar automático as minhas laterais. E padding, eu vou colocar aqui 0, 40 pixels, então 0 em cima e embaixo e 40 pixels nas laterais. Agora, vocês vão entender o porquê do alto ali, ó. Passando aqui o children, eu vou colocar o children aqui. E o children, que é o filho, né, que a gente exibe dessa maneira, eu faço assim. Agora, olha só, ele criou essa borda, então tem 1280 aqui, e ele criou, ele centralizou. Então ele está ocupando no máximo 1280, o que passar ele vai deixar passar e vai ficar em branco, tá certo? Ok, show de bola. Então vamos lá. Agora, nós vamos estar utilizando aqui um componente para mostrar o título da página. Então se a gente vem aqui no Unity Design, eu vou aqui em Components, ok? E aqui dentro, eu vou dar um Ctrl F para ser mais rápido aqui, eu vou digitar para o Page Header, aqui ó, tem um componente chamado Page Header. E aqui ó, ele basicamente exibe esse componente para a gente aqui.
tá? Que é o botãozinho de voltar, é o título e o subtítulo para a gente exibir nas nossas páginas, ok? Então tá, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou voltar para o meu VS Code, cadê meu VS Code? Aqui. E eu vou estar importando esse cara aqui, ó. Então, import from do ANTD, e aqui dentro eu tenho o page header, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, dentro do meu children, antes do children que é exibido, então esse children é uma div, esse children é o componente que eu estou renderizando aqui. Aqui eu vou passar o page header. Se a gente olhar aqui, ó, aqui embaixo eu tenho show code, vou trocar aqui para JavaScript, ele espera alguns parâmetros, como class name, onBack, title e subtitle. Okay? Então, o class name eu já vou copiar aqui para ele pegar essa classe. O onBack é quando eu clicar nessa seta, qual função vai ser executada. O title é esse title aqui que eu quero exibir, o subtitle é esse segundo título aqui. Ok? Então, vamos lá. Ele espera o onBack, que eu não vou passar. Ele espera o title, que eu não vou passar, e ele espera o subtitle, que eu não vou passar. Rafael, como assim você não vai passar? Olha só, se eu aqui dentro escrever um título, por exemplo, usuários, toda vez que eu importar o menu vai aparecer usuários, porque está fixo aqui. Então eu não quero, eu quero que quando for a página de usuários, eu exiba usuários. Quando for a página de produto, eu exiba produtos. Então eu vou receber aqui em cima esses caras como props. Então eu vou receber aqui o onBack, vou receber aqui o title e vou receber o subtitle. E aqui dentro eu vou falar, ó, o onBack vai receber o parâmetro onBack. O title vai exibir o que vier dentro de title. E o subtitle vai exibir o que vier dentro de title. Ok? Salvando, voltando, nada aconteceu. Mas vamos aqui nas rotas. E aqui é o seguinte, ó, no menu nós vamos passar title como uma string, então usuários, e o subtitle vai ser aqui estão todos os seus usuários. Salvando, agora olha só, eu tenho aqui usuários e aqui estão os seus usuários. Mas olha só, se a gente voltar aqui, o componente ele tem essa bordinha. E aqui embaixo, ó, ele mostra para você colocar essa classe aqui, tá? Então vamos lá. Index.css aqui na raiz. Vou colar esse cara, salvei. Se eu volto aqui, agora esse cara tá com a bordinha. Então perceba que ele ocupou no máximo aqui 1280 e o resto ele sobrou. Perfeito? Então tá, então nós temos aqui já o componente. Eu não vou ter a setinha de onBack, se eu não passo onBack nenhum, ele não vai exibir. Porque aqui eu já estou na raiz, eu não preciso voltar para lugar nenhum. Nós vamos usar o onBack lá na parte do create. Ok? Então tá, feito isso, agora nós vamos para o list. Vamos para esse cara aqui, e aqui dentro eu já vou criar o styles.css. Então vamos para esse cara aqui, vamos trabalhar em cima dele. Primeira coisa que eu vou fazer, aqui dentro de styles, eu vou importar o style, né? Components, por padrão. E vou criar um componente, então export const header. Vou passar styled.div também, vou criar uma div aqui. E esse cara vai ser o header do meu list, não o header de tudo, tá? E aqui dentro eu só vou ter esse cara por enquanto. Então eu vou passar display como flex. Vou colocar também justify content como flex end. Eu quero que ele vai para o final, que vai ser o meu botão aqui dentro. E eu coloco um margin bottom de 30 px e vou colocar aqui um margem top. Aliás, vamos mudar aqui. Deixa eu tirar esse bottom. Vou colocar 30 e 0. Ok? Agora, dentro do meu index, eu vou pegar, vou importar esse cara que eu acabei de criar. Tá dentro de styles.
aqui dentro eu tenho o header, ok? Vou apagar esse list aqui, já vou criar um fragmento aqui, porque eu sei que precisa, e agora eu vou passar o header aqui dentro, ok? Salvando, não vai aparecer nada, vai sumir o meu list, mas basicamente eu quero um botão aqui de criar usuário. Então vamos ver se esse componente tem botão? Tem, tá aqui ó, button. A gente clicando, ele mostra os botões, as opções que tem. Vou na primeira opção, Show Code, ele mostra aqui, vou selecionar JavaScript, ele mostra como usar o button, ok? Então eu vou criar um componente, porque o botão vai ser usado em vários lugares, concorda comigo? Então eu vou criar um componente para isso. Aqui na pasta Components, então, vou criar aqui uma pasta chamada Button e dentro index.js. Vou começar importando o botão do ANTD. Aqui dentro, vou importar o button, tá certo? Perfeito. E agora eu vou criar meu componente. Então, button component. Aqui, vou dar um return. E já vou exportar esse cara aqui. Não esquece de exportar sempre os seus componentes. E outra, se eu deixar só button aqui também vai dar errado, porque eu estou importando button e criando uma função button, eu não posso ter duas coisas com o mesmo nome. E aqui vou importar o button, né, desse jeito. E aqui eu quero receber o texto que vai no botão como uma propriedade. Então eu passo aqui como label e recebo este label aqui em cima, ok? E aí a gente precisa de algumas coisas aqui. A gente precisa passar o type. O type não é se é do tipo submit ou nada. Aqui no caso, ó, vai interferir na cor. Então, ó, esse aqui é um botão do tipo primário, do tipo default, enfim. Então, esse é o type. E eu não quero colocar type fixo, eu vou receber como parâmetro também. Já coloco ele lá em cima nas props. E aqui também, para dizer se ele é um submit ou um button, no caso do Init Design, em vez de type, é o HTML type. Eu vou estar recebendo aqui como HTML type também. E aí a função onClick, se não for do tipo submit, eu preciso ter o onClick, que vai ser também um parâmetro que vai vir dentro de onClick. E por último, a propriedade danger. Se a gente olhar aqui, ó, o danger deixa o botão vermelho. E aí basta eu receber esses caras aqui em cima. E o danger. Salvei, vou dentro do meu menu agora. Vou importar o meu botão. E vou exportar ele aqui. Agora, no list, eu vou importar o botão. Então, import from lá na pasta components. Mais nada, só colocar, opa, não é o menu que eu quero, é o button agora. E aqui dentro eu vou passar o meu botão. Aí eu preciso do label, então meu label vai ser adicionar usuário. Preciso do type, ou não preciso, não é obrigado a passar, mas ele vai ser do tipo primary. E por enquanto só isso. Salvando, voltando aqui, nós temos o botão de adicionar usuário. Mas o texto, a fonte, está preta. Eu não quero isso. Eu quero a fonte branca, do jeito que está aqui. Ok? Ó, branca. Então, para fazer isso, nós vamos ter que mexer aqui no index.css. Eu vou mexer no button. Então, vou passar aqui todos os botões vão ser branco e vou passar o important. Fazendo isso, ficou agora com a fonte branquinha. Ok? Perfeito. Agora a gente precisa da tabela que vamos mostrar os nossos usuários aqui. Se a gente olhar aqui, nós temos um componente table. Vamos procurar aqui. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Table. Ó, nós temos um componente chamado table. Ok? Pronto aqui, com estilo e tudo mais. Para a gente usar, vamos dar um show code aqui, JavaScript. Ele pede para a gente criar as nossas colunas.
o data, que é o conteúdo que vai, e a importação da tabela. Então vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Então eu vou importar aqui, não vou criar um componente, porque eu só vou usar essa tabela aqui. Então eu vou importar do ANTD o table. Depois do header aqui, eu vou estar importando o table. E aí basicamente ele pede duas coisas aqui, ó. Se a gente olhar, o columns e o data source. Então eu vou colocar columns e data source. Ok? Columns nada mais é que as colunas que estão aqui em cima, não que estão o conteúdo, que está aqui. Então elas eu que defino. Então eu vou criá-las aqui em cima. Vou criar uma constante chamada columns, que vai ser um array. E aí eu vou abrindo os objetos. E aqui dentro eu vou colocar as propriedades, ok? A primeira delas é o title, que eu vou colocar esse joguinho da velha, que é o nosso ID, ou você pode escrever ID. O title é o que vai aparecer aqui, ó. Então, no caso, vai aparecer um joguinho da velha. Aí, a gente coloca o data index, que vai ser o ID. Eu já vou explicar isso para vocês. E aqui vai ser o ID também. Já explico para vocês, ok? Vamos para o próximo. Eu vou importar, vou mostrar também a coluna nome, então vai começar com nome. O data index vai ser name. E aqui vai ser name também. Ok. Vou criar um outro objeto aqui. O title vai ser e-mail. O data index vai ser também e-mail com o E minúsculo. Passar a vírgula aqui. E aqui vai ser e-mail também. E agora, não menos importante, o title ações, que é onde vão ficar os meus botões de excluir e editar, ok? Só vou passar aqui o align center para centralizar. E aqui em columns eu vou passar essas colunas que eu acabei de criar aqui. E o data source por enquanto vai ficar como nulo. Salvando, abrindo o nosso projeto aqui, eu já tenho a nossa tabela. Então eu tenho exatamente os nomes que eu dei lá, ó. A hashtag, o nome, e-mail e ações. Show? Agora tá aparecendo no data aqui porque não tem informação nessa tabela. E a gente vai fazer isso. Então o que a gente precisa fazer agora? Agora nós vamos chamar a nossa API, fazer um GET, trazer todos os usuários e injetar eles nessa tabela aqui. Ok? Então para isso nós vamos usar este cara aqui, ó, Axios. Okay? O Axios ele é um cliente HTTP, então ele faz requisições do tipo GET, POST, DELETE, enfim, tudo que a gente usou na nossa API. Ok? Então vamos instalar esse cara aqui, yarn-add Axios. Perfeito. Instalado, agora eu vou configurar ele. Então na pasta src eu vou criar uma pasta chamada services e aqui dentro eu vou criar um api.js. Já vou explicar para que serve. Vou importar o Axios que eu acabei de instalar e vou fazer aqui, ó, uma API. E aí eu vou usar o axios.create e vou passar aqui dentro a base URL. E aqui eu vou colocar o endereço da minha API, que é http://localhost 2.3001. Se você colocou outra porta, coloca a porta correta aqui. E vou exportar por default API. Beleza, Rafael, o que você fez aqui? Olha só, como o endereço da nossa API ela não vai mudar, em todo lugar é o mesmo endereço, eu crio uma configuração do Axios e digo, ó, sempre o endereço padrão é esse aqui. Pensa que você está fazendo 20 requisições no seu aplicativo aqui. 20 lugares você chama a tua API. E se você colocar isso aqui fixo lá, imagine daqui 2 meses você muda o endereço da API. Você tem que sair em todos os lugares trocando esse endereço. Então, não é legal. Então, eu configuro só uma vez e em vez de a gente importar o Axios, quando a gente for fazer a requisição, nós vamos importar o API, que é essa configuração que eu acabei de fazer aqui, ok?
Agora aqui, vamos voltar para o list. Aqui no list, eu vou criar uma função chamada functions. E aqui dentro, eu vou criar aqui getUser, que vai ser uma função, ok? Aí eu vou importar o API, lembrando que é API, eu não importo o Axios, tá? E vocês vão entender o porquê. E aí eu vou fazer um export const, que vai ser a função getUser. Users, né? Então, vamos lá. Beleza, essa função vai receber aqui, por parâmetro, algumas coisas. Quais coisas? Vai receber o parâmetro setLoading, tá? Para eu setar o load. Então, enquanto eu vou na API, busco os dados e retorno, vai ficar um loading carregando na tela. O setData, que é onde vão ficar os usuários que eu pegar da API, e o setError, caso dê um erro na minha API. Então, eu vou começar passando aqui o setLoading como true. Eu já explico, isso aqui é um hook do React, então já vou mostrar ele para vocês, porque eu ainda não criei ele, só estou recebendo na rota aqui. E da mesma maneira que a gente fez no nosso back-end, um try-catch, eu vou criar esse try-catch aqui, ok? Para eu saber se deu certo a minha requisição ou se ela deu errado. Então eu vou criar uma variável chamada response, eu crio dessa maneira aqui, e essa função ela precisa ser assíncrona. Então vai ser await, e aí eu uso API, que é a minha configuração do Axios, e aqui eu passo o tipo de requisição que eu quero. Então eu quero fazer um get. E aí, ó, aqui que está o segredo. Em vez de eu passar http, não, já está configurado. Eu só passo /user, que é a minha rota lá da minha API. É a mesma coisa que eu passar http, só que minha API já está configurada para isso, ok? E aí, eu paro o meu loading, false. Antes de parar o loading, eu pego e vou setar o data, que são os usuários que eu peguei. Então, vou pegar do response.data. Sempre vem esse objeto data. O data são os dados que vêm da API. Então, por padrão, sempre tem aqui. E aqui, para garantir, eu vou passar o setError como false. Pensa que você fez uma requisição e deu erro. Se você tentar de novo, a gente tem que e der certo, a gente tem que tirar o erro. Se cair no bloco catch, é porque deu errado. Então, eu vou passar o setLoading como false, para parar também, e o setError como true. Ok? Beleza. Então, vamos aqui para o React agora, e eu vou importar essa função, que está lá dentro da pasta functions, createUser. E aqui dentro eu tenho a função getUser. GetUser, falei create, né? GetUser. Ok? Aqui, antes do colo, eu vou fazer o seguinte aqui primeiro, ó. Eu vou importar do próprio React dois caras. O useEffect e o useState. E basicamente são dois hooks do React que eu vou estar explicando para vocês. Vou começar pelo useState. O useState a gente cria estados. Então a minha função ela espera o loading, o erro e o data. Então eu vou começar criando o data, setData. Já vou explicar para vocês aqui. Vai começar como array vazio. Então o que é isso aqui? O que é esse hook? O data é a minha variável, então é a mesma coisa que eu fiz isso aqui, ó. Mesma coisa, tá? Então o data é o valor da minha variável. E setData, que a gente geralmente faz esse nome, setData, você pode colocar o nome que você quiser, mas geralmente a gente coloca setData. Se você colocar aqui cachorro, a gente coloca setCachorro. Se colocar aqui passarinho, a gente faz setPassarinho. Então são exemplos que a gente... É um método que a gente segue, um padrão aqui. Esse setData, então, é a função que vai mudar o valor de data. Então, o primeiro é o valor e o segundo é a função que muda o valor. E a gente passa o useState para ele saber que isso aqui é uma função que altera, isso aqui é uma variável. E aqui dentro a gente coloca o valor inicial que vai começar no data. Então vai ser um array vazio. Também espera o error. Então error, setError. useState vai começar o erro como falso. Não vai começar com erro. Então eu passo false. E também ele espera o loading, então setLoading igual a useState false também, ok?
Show de bola. Então eu tenho os meus estados aqui que a gente chama do React. Agora eu vou começar mostrando o Use Effect também, que é um outro hook. O Use Effect, você cria ele dessa maneira, passa o que você quiser aqui dentro dele, você pode escrever o que você quiser. E o que é o Use Effect? Basicamente, o Use Effect, ele vai ficar ouvindo alguma coisa, e toda vez que essa alguma coisa que você escolheu mudar, ele vai executar o que está dentro dele. Então, aqui dentro, a gente abre um array e passa o que quer ouvir. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho uma variável chamada pessoa, né? Todo mundo usa esse exemplo, que chama Rafael. E aqui dentro desse useEffect, eu vou dar um console.log, o nome de pessoa trocou, ok? E aqui eu vou ouvir a variável pessoa. O que acontece? Quando eu acessar esse cara, vai dar o primeiro console, o nome da pessoa trocou, que é o que eu estou pedindo para exibir. Por padrão, sempre quando você acessa o componente, ele exibe o useEffect, ok? Quando e se a variável pessoa mudar o valor, ele vai estar ouvindo. Então, vai estar ouvindo pessoa lá. Quando trocar o nome da pessoa, ele vai de novo executar o que está aqui dentro. Então, como se ele fosse um listener, ele vai ficar ouvindo ali alguma coisa. Tá? Nesse caso aqui, eu não quero ouvir nada. Então, eu deixo um array vazio. Só quero que execute uma vez e não execute mais. A não ser que eu dê um F5 na página, né? Quando eu entrar nessa página, então, só vai executar uma vez. Eu vou chamar o getUsers. E aqui eu passo a função setInload, a função setData e a função setError. Ok? E olha só, eu vou criar aqui, um outro useEffect. Eu vou dar um console.log no meu data, que vai ser preenchido pela função getUsers, vai pegar os usuários e vai injetar dentro dela. Aqui eu quero ouvir, então, data. Então eu já vou te falar o que vai acontecer. Quando eu atualizar, vai exibir um console com um array vazio, porque é o valor padrão dele. E aí data vai ser preenchido com usuários, e aí vai dar um outro console log. Salvando, voltando aqui, vou clicar com o botão direito em inspecionar, vou aqui em console e tá aqui, ó. Ele acabou exibindo duas vezes um array vazio e depois que foi preenchido, ele exibiu os nossos usuários. Então, os usuários que vieram da API, elas estão agora dentro do nosso data, tá aqui, tá? Então, todos os usuários. Então, a gente foi na API, buscou e mostrou aqui, ok? Perfeito. Então, tá. Agora, quer ver a mágica acontecer? Aqui no meu data source, eu vou simplesmente passar o data. Olha só o que vai acontecer. Ele preencheu com os nossos usuários. Mas como, Rafael, que aqui ele exibiu o ID, como que aqui ele sabe que é o nome, como que aqui ele sabe que é o e-mail? Olha só, se a gente pegar aqui, vou pegar um usuário, ele tem e-mail, ID, name e o phone. E se a gente olhar aqui, eu passei o data index e o key como name, e-mail, e eu não usei o telefone. Então, o próprio ANT Design, a tabela, ele pega o objeto e pega só a coluna que você pediu, né, através do data index e do key. E aí ele exibe certinho aqui as colunas que você quer. Perfeito? Então, tenho aqui já todos os usuários que foram criados no back-end. Agora falta criar aqui os nossos botões de ação, ok? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o VS Code. O meu botão eu já estou usando aqui em cima e eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, na última opção do meu columns, eu vou passar um render. Por que eu vou passar um render? Porque agora eu não quero que a tabela pegue automático que vai exibir. Eu quero escrever aqui o que vai exibir. Então eu vou receber dois parâmetros. O record, o text e o record. Ok? Pode colocar o nome que você quiser. Por padrão, esse cara aqui seria o valor, né, de e-mail. E o record é todo o objeto. Tá? Todo esse objeto aqui. Então, se eu colocar record.id, eu vou acessar a propriedade ID. Record.name, eu vou acessar a propriedade name. Record.phone, eu vou acessar a propriedade phone. Ok? E aqui eu vou exibir um HTML. Então, vou começar criando uma div.
Aqui eu não vou criar com Styled Components, eu não vou criar aqui um estilo. Para te mostrar uma opção que a gente tem de criar CSS inline, que a gente chama, que é aqui, ok? É passando o style e abrindo um objeto, ok? E aqui dentro você passa o que você quer. Então eu vou passar display como flex e justify content como center. E aqui dentro a gente chama nosso botão. O primeiro botão que a gente vai ter vai ser do label editar, ok? E um clique eu vou deixar sem nada. Vou ter outro botão, que vai ser do type primary, que ele vai ter uma cor diferente. O label dele vai ser excluir, ok? Opa! Excluir. E eu vou passar aqui também o danger, que eu quero ele vermelho. Então eu vou passar como true. Ele é um booleano, então se for falso ele não vai ser vermelho, se for true ele vai ser vermelho. Fazendo isso, agora eu tenho o botão excluir e o botão de editar. Só que o botão de editar, ele tá com o texto branco. Lembra que a gente falou que todos os botões teriam o fundo branco, a cor do texto branca? E como o fundo é branco, ele não apareceu nada. Então, vamos corrigir isso aqui. Vamos aqui no index.css e aqui eu vou fazer o seguinte. Vou chamar o ant-btn-default e eu vou colocar essa cor fixa aqui. Vou falar que a cor dele vai ser o important. E pronto, tá feito. Aqui basicamente, se eu clicar em inspecionar, vir aqui ó, na primeira opção, clicar no botão, ele usa essa classe, ó, ant-btn-default. Por isso que eu sei dela, tá? Eu consigo olhar aqui qual é a classe. No caso do botão, que ele é fundo branco e texto preto, é o ant-btn-default. Se eu mexer no primary, eu vou estar mexendo nas outras cores aqui. E não é o que eu quero. Beleza? Agora só falta a gente dar um espaço entre esses botões, porque eles estão muito colados. Então aqui, ó, entre um botão e outro, eu vou criar uma div, vou passar o style e vou dar aqui, ó, margin left. Aqui, ó, é um detalhe. Quando for inline, você não cria dessa maneira aqui, ó, com tracinho. Ele não aceita. Então tem que ser margem, tudo junto. E o left, a primeira letra tem que ser maiúscula, tá? E aqui eu vou colocar 10 pixels. Voltando, agora ele deu esse espaçamento. Show de bola? Então, maravilha. Nós temos já a listagem, só que se eu clico aqui nos botões, não acontece nada. Então, a primeira coisa que a gente vai mexer vai ser no excluir. Só que o botão excluir, eu não posso simplesmente clicar em excluir e apagar. Porque às vezes o usuário, vamos pensar que outras pessoas vão usar isso aqui, às vezes o usuário pode clicar aqui e, sem querer, né, ele clicou sem querer, sei lá, bateu alguma coisa, caiu alguma coisa em cima do mouse e exclui o usuário. Então a gente tem que perguntar, você tem certeza que deseja remover esse usuário? Se ele clicar em sim, é uma confirmação que ele realmente quer. Se ele não clicar em nada ou clicar em não, não vai executar nada. E para a gente não fazer esse cara do zero aqui de novo, manualmente, tem um outro cara aqui, um componente, vamos procurar ele aqui, aqui ó, pop confirm. Ele já dá até um exemplo aqui do delete, ó, que a gente clica e ele mostra uma mensagenzinha. Então se a gente for em showcode, em JavaScript, ele mostra como que a gente importa e como a gente usa. Então ele espera o title é a mensagem que vai aparecer, o onConfirm é a função, quando a gente clicar em OK, é a função que vai ser executada, aqui é a função que vai ser quando clicar em cancelar, em não, e o texto que você quer que exiba, no caso aqui está em inglês, então é yes e no, ok? Aqui nós vamos mudar, vai ser sim e não, porque a gente está trabalhando com português. Então vamos lá, vamos usar esse cara. Aqui, ó, onde eu estou importando a table do ANTD, eu vou importar também o pop confirm. E vou aqui no meu botão de excluir e vou pegar esse cara.
E o meu botão de excluir vai dentro deste alerta, ok? E aqui vamos passar os parâmetros que ele precisa. Então, primeiro ele precisa, no title, eu vou colocar, tem certeza que deseja excluir este usuário? Você pode colocar aí a mensagem que você quiser, ok? Aí ele espera a função de confirmação, vou passar como nulo. A função de cancelamento não vou passar nada, porque eu não quero que faça nada. Quando clicar em não, simplesmente fecha, então eu não preciso passar, ok? Aí ele espera o texto do ok, no caso vai ser sim, e o cancel text vai ser não. Salvando esse cara, voltando lá para o nosso, agora a hora que eu clicar em excluir, ele pergunta, tem certeza que deseja excluir? Se eu clicar em não, ele fecha e não faz nada. Se eu clicar em sim, nesse caso ele vai fechar também, porque aqui na função de confirmação a gente passou esse cara como nulo. Perfeito? Então, para excluir, nós precisamos criar a função. Então, vamos na pasta function e vamos criar uma nova função chamada remove.js, remove user, né? E aí a gente vai importar a API do mesmo jeito, como a gente sempre fez. Vou criar a função remove user, vai ser assíncrona. Beleza, tudo rodandinho. Agora, vamos colocar os parâmetros. A gente sabe que para remover a gente precisa do ID do usuário, então vamos receber ele aqui. Aí a gente vai receber o set loading, vamos receber o set success, no caso eu preciso exibir uma mensagem se deu errado, e aqui também o set error. Perfeito? Então vamos lá. Vou colocar aqui ó, o try catch padrão, né? Antes do try catch a gente vai colocar o set loading como true para ele começar a exibir ali que está carregando, ok? Aqui como a gente vai estar removendo, excluindo, eu não preciso retornar dado nenhum. Então eu simplesmente faço o await api.delete e aqui eu vou criar o template string. Então eu coloco /user interpolando com o ID que eu estou recebendo na função, ok? Se der certo eu vou cessar o sucesso como true, vou setar, né? E o set loading como false. Se der erro, vou parar o loading também, então false, e vou colocar aqui set error como true. Perfeito? Maravilha! Aqui dentro vamos importar, eu vou até remover esse console aqui, que a gente não precisa mais dele. Vou fazer o import da função lá, que está dentro da pasta functions, e aqui dentro eu tenho o remove user. E dentro desse arquivo eu tenho a função remove user. Então aqui ó, no pop confirm, quando eu chamar a função de confirmação, eu vou chamar o remove user. E aí ele espera o ID. O ID está dentro do nosso record. Lembra que eu falei? Se a gente colocar aqui ó, record.id, vai passar o ID da coluna que eu estou clicando. Então se eu clicar aqui, vai passar o ID 10. Se eu clicar aqui, vai passar o ID 11. Ok? Então, cada linha tem a sua. Aí, ele espera também o set loading, o set success, que a gente não tem criado ainda, já vou criar, e o set error. Então, vamos criar aqui o success, set success, use state false. Ok? Beleza. Maravilha. Show de bola. Agora, olha só, eu vou excluir o usuário Vitor. Então, vou clicar em excluir, vou clicar em sim, mas não aconteceu nada. Por quê? Vou atualizar minha página e agora sumiu o usuário Vitor. Por que eu precisei atualizar a página? Porque eu excluí na API, mas eu não atualizei a minha lista. Então, aqui, ó, nesse use effect, eu vou ouvir o success. Quando eu acessar o success como true, eu vou atualizar minha tabela. Então, vou salvar. E agora eu vou excluir a Fernanda. Ok, agora minha tabela atualizou. Ok? Então a gente fez a exclusão. Mas, vamos imaginar, vamos simular um erro. Vou vir aqui e vou colocar user com 2 R's. Vai dar erro porque não existe esse user com 2 R's na API.
Se eu tentar excluir e clicar em sim, vai dar um erro. Ó, eu posso clicar com o botão direito, inspecionar, clicar aqui em Network, e aí quando eu clicar em excluir em sim, ele vai dar um 404, falando que não existe a rota /user com 2Rs 13. Só que o usuário não vai clicar em inspecionar, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Meu, não está funcionando. Então a gente precisa exibir um erro para o usuário. E aí nós vamos usar esse React Alert aqui. Então vamos instalar ele, ó, yarn-add React Alert. Perfeito? E aí ele também pede, deixa eu copiar aqui que é um nome bem grandinho. Ele também pede aqui, ó, yarn-add para instalar o React Alert Template Basic, tá? Para usar como template. E agora eu vou lá no app, tá? Aqui no app.js, vou importar aqui do React Alert. Por que no app? Porque se eu vou disparar esse alerta em qualquer lugar da minha aplicação, de onde eu tiver, eu vou poder. Eu vou estar importando positions e o provider. Então, o provider é o que vai fornecer vai ser o provedor do alerta. Então, como tudo começa pelo app, eu vou colocar o provider aqui no app. E aqui, ó, antes eu vou criar as options para a gente configurar. Primeira coisa, o timeout. Quanto tempo esse alerta vai ficar na tela? 5.000, então 5 segundos, ok? Vírgula. E aí, ó, eu passo a posição onde esse alerta vai ser exibido. E por isso que eu importei positions. Porque agora se eu pego positions e coloco ponto, ele mostra onde eu quero, no meio, em cima e tal. Então eu quero no topo, top, centralizado. Então ele vai ficar aqui em cima, ok? Show de bola. Depois no meu browser Haunter, eu vou passar aqui o provider e as rotas vão dentro do provider, ok? Salvando, eu vou importar aqui o Alert Template do React Alert Template Basic para ele já aplicar um template. E a gente passa aqui uma propriedade template, passando o Alert Template e por último, 3 pontos, Options, para pegar essas options e injetar aqui dentro. Salvei esse cara, vamos voltar aqui. E ainda eu preciso fazer o seguinte para usar esse alerta, eu preciso importar ele. Então, import do React Alert, vou estar usando o use alert. E antes de eu usar, eu preciso instanciar ele. Então, eu vou criar uma variável com o nome alert e eu vou passar o user alert dessa maneira. E agora, eu vou criar um useEffect, ouvindo o error. Ok? Então, olha só, eu vou colocar um if. Se existir erro, então a gente vai fazer o alert.error e aqui dentro você escreve o que você quiser. Eu vou escrever não foi possível realizar essa operação. Ok? Salvei. Vou voltar aqui. Vou tentar excluir. Sim, vai dar um erro. Só que ó, o texto está preto ainda. Por quê? Novamente o problema do texto. Então, a gente vai vir aqui no index.css e nós vamos mexer. Se a gente clicar com o botão direito, inspecionar, aqui embaixo tem uma div, ó, que é o React Alert. Eu vou até copiar ela. Copiar. E vou passar ela aqui, tá? Só que aqui, ó, eu preciso passar hashtag, porque é um ID e não uma classe, ok? Eu vou colocar aqui color como branco. Fazendo isso, agora eu vou excluir, sim. Opa, excluir, sim. Não está aparecendo. Por que não está aparecendo? Vamos inspecionar. Network. Excluir, sim. Tá dando. Deixa eu dar um F5 aqui. Excluir, sim. Assim, ó. Agora ele apareceu. Não foi possível realizar esta operação. Então, agora ele exibiu certinho, ok? Então, vamos mudar aqui o remove, vamos tirar o user com 2 R's. Aqui ele apareceu, é só a gente atualizar a página, porque ele estava setado o erro ainda. E agora, se eu clicar em excluir, ele vai excluir, não vai dar erro nenhum, ok? Só que a gente precisa dar a mensagem, né?
Então, vamos voltar aqui. E aqui, onde eu escuto o erro, eu também vou escutar o success. Então, vou colocar aqui um alerta.show e vou escrever operação realizada com sucesso. E aqui também é só eu colocar uma vírgula e ouvir o erro. Então, deu, porque eu tinha excluído. Deixa eu só atualizar para voltar ao estado. Vou clicar em excluir. Sim, operação realizada com sucesso. Perfeito. Para a gente finalizar, se eu clico em adicionar, se eu clico em editar, não está acontecendo nada. Então, a gente precisa, quando eu clicar aqui em adicionar, mandar aqui, ó, para o create, mandar para essa rota. Então, vamos fazer isso. Eu vou importar aqui, para a gente usar as rotas do React Router DOM. Então, eu vou importar aqui, ó, o use navigate, e eu também preciso instanciar ele aqui como alerta. Então, eu vou criar navigate use navigate, ok? Show de bola. Agora é o seguinte, vamos achar o nosso botão aqui embaixo, ó, de adicionar usuário. Então, no meu onClick aqui, eu vou passar o navigate lá para o /create. Vou salvar, voltando. Agora, a hora que eu adicionar usuário, eu vou para a rota create, ok? O editar também. Vamos fazer isso aqui, ó. No editar, quando eu fizer o onClick, eu vou fazer o navigate para o /create, ok? Vou salvar e a hora que eu clicar, ele vai lá para o create, que a gente não mexeu ainda e não vai mexer nessa aula, nós vamos mexer na próxima, ok? Então fizemos aqui a listagem, fomos na API, buscamos usuários, estamos exibindo na tela, criamos os componentes, estamos excluindo esse usuário já, ele de fato vai no back-end e exclui, ok? E já criamos as rotas tudo certinho aqui. Show de bola? Então espero que você tenha gostado dessa aula, ok? Aqui embaixo tem uma parte de comentários, então vou pedir para você comentar o que você achou dessa aula, se foi interessante para você, se você conseguiu aprender alguma coisa aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tem mais conteúdo, tá? E nós vamos fazer a parte de criação de usuário e vem mais uma novidade aí, tá bom? Um conteúdo bem legal que eu vou trazer para vocês, que não é em todo lugar que você encontra, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço, tchau, tchau!